Código Penal Militar. Dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar. Capítulo 1. Do motim e da revolta. Motim. Artigo 149. Reunirem-se militares ou assemelhados. Inciso 1. Agindo contra a ordem recebida de superior ou negando-se a cumpri-la. Inciso 2. Recusando obediência superior quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência. Inciso 3. Assentindo em recusa conjunta de obediência ou em resistência ou violência em comum contra superior. Inciso 4. Ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar ou dependência de qualquer deles, hangar, aeródromo ou aeronave, navio ou viatura militar, ou utilizando-se de qualquer daqueles locais ou meios de transporte para ação militar ou prática de violência em desobediência à ordem superior ou em detrimento da ordem ou da disciplina militar. Pena: reclusão de 4 a 8 anos, com aumento de 1/3 para os cabeças. Revolta. Parágrafo único. Se os agentes estavam armados. Pena: reclusão de 8 a 20 anos, com aumento de 1/3 para os cabeças. Organização de grupo para a prática de violência. Artigo 150. Reunirem-se 2 ou mais militares ou assemelhados, com armamento ou material bélico de propriedade militar, praticando violência à pessoa ou a coisa pública ou particular, em lugar sujeito ou não à administração militar. Reclusão de 4 a 8 anos. Omissão de lealdade militar. Artigo 151. Deixar o militar ou assemelhado de levar ao conhecimento do superior o motim ou revolta, de cuja preparação teve notícia, ou estando presente ao ato criminoso, não usar de todos os meios ao seu alcance para impedi-lo. Pena: reclusão de 3 a 5 anos. Conspiração. Artigo 152. Concertarem-se militares ou assemelhados para a prática do crime previsto no artigo 149, ou seja, concertarem-se militares ou assemelhados para a prática do crime de motim ou de revolta. Reclusão de 3 a 5 anos. Isenção de pena. Parágrafo único. É isento de pena aquele que, antes da execução do crime e quando era ainda possível evitar-lhe as consequências, denuncia o ajuste de que participou. Cumulação de penas. Artigo 153. As penas dos artigos 149 e 150 são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Capítulo 2. Da aliciação e do incitamento. Aliciação para motim ou revolta. Artigo 154. Aliciar militar ou assemelhado para a prática de qualquer dos crimes previstos no capítulo anterior são eles: motim, revolta, organização de grupo para a prática de violência, omissão de lealdade militar e conspiração. Pena: reclusão de 2 a 4 anos. Incitamento. Artigo 155. Incitar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar. Reclusão de 2 a 4 anos. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem introduz, afixa ou distribui, em lugar sujeito à administração militar, impressos, manuscritos ou material mimeografado, fotocopiado ou gravado,
em que se contenha incitamento à prática dos atos previstos no artigo. Apologia de fato criminoso ou de seu autor. Artigo 156. Fazer apologia de fato que a lei militar considera crime ou do autor do mesmo, em lugar sujeito à administração militar. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano. Capítulo 3. Da violência contra superior ou militar de serviço. Violência contra superior. Artigo 157. Praticar violência contra superior. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos. Formas qualificadas. Parágrafo 1º. Se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente ou oficial general, a pena é reclusão de 3 a 9 anos. Parágrafo 2º. Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de 1/3. Parágrafo 3º. Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a pena do crime contra a pessoa. Parágrafo 4º. Se da violência resulta a morte, a pena é de reclusão de 12 a 30 anos. Parágrafo 5º. A pena é aumentada da 6ª parte se o crime ocorre em serviço. Violência contra militar de serviço. Artigo 158. Praticar violência contra oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou contra sentinela, vigia ou plantão. Pena: reclusão de 3 a 8 anos. Formas qualificadas. Parágrafo 1º. Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de 1/3. Parágrafo 2º. Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a pena do crime contra a pessoa. Parágrafo 3º. Se da violência resulta a morte, a pena é de reclusão de 12 a 30 anos. Ausência de dolo no resultado. Artigo 159. Quando da violência resulta a morte ou lesão corporal e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena do crime contra a pessoa é diminuída de metade. Se você gostou do áudio, se inscreva no canal, curta, compartilhe e visite a aba Playlist para ouvir outros áudios.